A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, quem vos fala é o irmão Bruno Souza e neste vídeo eu quero fazer o review desta maravilhosa obra, Como Pregar e Ensinar com base no Antigo Testamento, um livro escrito por Christopher White, um livro publicado pela editora Mundo Cristão. Antes de nós irmos para o índice desta obra, se você gosta deste tipo de conteúdo, curta este vídeo, compartilhe e se inscreva no canal, porque assim você estará ajudando este pequenino canal a crescer. Vamos lá, deixa eu ver a quantidade de páginas, 270 páginas, meus irmãos, 270 páginas, já fiz a leitura completa desta obra, toda marcada, riscada, para variar. É assim que eu sempre faço a leitura dos meus livros, grifando, rabiscando. Vamos mostrar aqui agora o sumário desta obra. Parte 1. Deixa eu aproximar aqui. Vamos lá. Parte 1. Por que devemos pregar e ensinar com base no Antigo Testamento? Aí vem capítulo 1, disse Deus. Capítulo 2, a história e a promessa. Capítulo 3, como entender Jesus por meio do Antigo Testamento. Capítulo 4, não me dê só Jesus. Capítulo 5, conexão com Cristo. Nós faremos a leitura. Eu vou mostrar, na verdade, este capítulo aqui para os irmãos entenderem como ele trabalha. Aí tem a parte 2, como pregar e ensinar com base no Antigo Testamento. Capítulo 6, a história de Deus e as nossas histórias. Capítulo 7, 5 perguntas a fazer ao pregar e ensinar histórias do Antigo Testamento. Capítulo 8, 7 perigos a evitar ao pregar e ensinar histórias do Antigo Testamento. Capítulo 9, entenda a lei do Antigo Testamento. Capítulo 10, como pregar e ensinar com base na lei do Antigo Testamento. Capítulo 11, conheça os profetas. Capítulo 12, como pregar e ensinar com base nos profetas. Capítulo 13, conheça os salmos. Capítulo, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Capítulo 14, como pregar e ensinar com base nos salmos. Capítulo 15, como pregar e ensinar com base na literatura de sabedoria. Só pelo sumário, os irmãos já perceberam a riqueza deste material. Deixa eu abrir aqui para fazermos a leitura de uma pequena parte do capítulo 5, que é conexão com Cristo. Ele vai falar sobre nós fazermos, né, a conexão do Antigo Testamento com Cristo. Aqui ele vai explicar, né, que nós temos que criar pontos de contato com Cristo por meio da história. Aqui ele sempre dá exemplos nos seus capítulos. Isso é muito bom nesta obra, porque ele vai ilustrar através dos exemplos, meus irmãos. Aí aqui, crie pontos de contato com Cristo por meio das promessas. Deixa eu ler aqui um parágrafo para os irmãos entenderem como ele trabalha. Vou pegar aqui. É possível encontrar outros indícios em cada passagem. Palavras relacionadas ao vocabulário da aliança são um lembrete da promessa de Deus. Por exemplo, quando o texto fala sobre seu Deus ou meu povo, isto aponta para o relacionamento que finalmente se tornará nosso na nova aliança por meio de Cristo, ou quando Deus promete estar com alguém ou com seu povo. Em última instância, Deus está conosco por meio do nosso Emanuel, Jesus. Vamos ler aqui outro parágrafo. Algo básico para se manter em mente é que a Bíblia, como um todo, consiste em uma história de realização redentora, ou seja, Deus fez a grande promessa de levar bênção e salvação ao mundo da humanidade pecaminosa e doente e da criação deteriorada. O Antigo Testamento está sempre avançando para ver como Deus, enfim, cumprirá esta promessa e redimirá o mundo. E o Novo Testamento mostra que Deus fez isso por meio do Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele vai explicar como nós criamos, né, pontos de contato com Cristo através das promessas
E aqui também, para os irmãos perceberem, sempre tem exemplo. Sempre tem exemplo. Aí ele vem, crie pontos de contatos com Cristo por meio de analogias. E aqui é bem legal essa tabelinha. Realidade do Antigo Testamento e conexão com Cristo. Então aqui ele vai trazer as realidades do Antigo Testamento e aqui Jesus. Criação. Jesus é o verbo de Deus, por meio de quem todas as coisas foram criadas. Êxodo. É Jesus quem derrota todos os poderes opressores e liberta as pessoas da escravidão. Agora, não mais da escravidão do Egito, mas a escravidão do pecado. Aqui, dádiva da terra. Jesus é nossa herança e nos concede descanso dos inimigos. E aqui ele vai trabalhando Adão, e aqui conexão, Jesus é a imagem perfeita de Deus. Noé, Jesus resgata do juízo. Abraão, Jesus viveu em perfeita fé e obediência. E assim vai, meus irmãos. Olha aqui, instituições, Páscoa. Jesus é o cordeiro de sacrifício, cujo sangue protege da morte. Templo, sacerdócio e sacrifícios. Jesus é o lugar por meio de quem encontramos expiação perfeita, perdão e acesso à presença de Deus. Jubileu. Jesus é aquele que traz libertação e restauração aos escravizados. E assim ele vai trabalhando a conexão com Cristo. Pulei uma página. E sempre, meus irmãos, que ele vai explicar algo, ele traz exemplos. Ó. Ele sempre vai trazer exemplos. Olha lá, crie pontos de contato com Cristo por meio de contrastes. E aqui ele vai explicar também. E sempre exemplos, sempre exemplos. Isso é muito bom nesta obra. Em todos os capítulos ele vai trabalhando desta forma, sempre citando exemplos, e isso facilita muito o nosso entendimento. Olha lá, crie pontos de contato com Cristo por meio da resposta que o texto requer. Olha lá, deixa eu aproximar aqui para ler mais um capítulo aqui para os irmãos. Para ler mais um parágrafo. Sempre que estudamos qualquer passagem bíblica a fim de pregá-la, devemos nos perguntar: que resposta este texto evoca na época? O que o autor ou orador destas palavras esperava que seus leitores ou ouvintes fizessem? Qual era o objetivo deste texto quando foi escrito e depois lido no meio do povo de Deus? Em seguida, podemos prosseguir e questionar: que resposta desejo despertar em meus ouvintes ao pregar este texto no mundo atual? Uma resposta que, de alguma maneira, corresponda ao objetivo da passagem em si? Não basta explicar o texto. Não basta nem mesmo estabelecer algum ponto de contato com Cristo. Precisa haver um momento do tipo, e daí? Olha, isso é muito importante para quem está pregando, né? Às vezes as pessoas explicam o texto, mas não aplicam o texto. Este e daí é a aplicação. Aí que Davi derrotou o Golias. E daí que as muralhas de Jericó caíram? Não basta explicar o texto bíblico, nós temos que aplicá-lo. A palavra de Deus requer uma resposta. E parte de nossa tarefa ao pregar e ensinar é deixar isto absolutamente claro. Este é um erro que, infelizmente, muitos pregadores cometem, né? Não aplicar o texto à nossa vida cotidiana, né? Então, meus irmãos, assim que ele vai trabalhar, ó, exemplo, crie pontos de contato com Cristo por meio do Evangelho da Graça. Olha aqui, muitas perguntas a serem feitas. Coloquei até aqui importante para lembrar. O que então o pregador deve fazer? Olha só que conteúdo maravilhoso. E sempre no final de cada capítulo tem perguntas e exercícios que vão fazer a gente memorizar aquilo que foi explicado no capítulo. Então é assim que esta obra trabalha. Eu acho esta obra maravilhosa e recomendo para todos aqueles que têm o Ministério da Palavra, todos aqueles que ensinam, que pregam. Tenho certeza que este material vai agregar muito para a sua vida. Como pregar e ensinar com base no Antigo Testamento. Este foi o review deste vídeo. Que Deus continue te abençoando em tudo. Fique na paz do Senhor Jesus.